Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje está como? Maravilhosa, como sempre. Gente, olha isso aqui. É um porta-travessa. Sabe aquelas reuniões que vocês às vezes têm que ir, ou da igreja, ou de família, ou de amigos, que aí aqui no Rio o pessoal chamava, né? Não sei agora, de nada combina. Cada um leva um prato, ou doce, salgado, em vez de você levar embrulhado no pano de prato, que por mais que seja bonitinho, vamos combinar? Não tem aquela carinha, né? Não fica aquela carinha bonitinha. Mas os seus problemas acabaram aqui. Olha que lindo. Você vai levar a sua travessa aqui dentro e já vai começar a fazer o seu comercial, né? Se você quiser vender, você já começa a dizer, as pessoas vão comentar, nossa, que peça linda, e você vai dizer, fui eu que fiz, né? É chita, algodão cru, essa renda linda e maravilhosa e um botão que infelizmente não é o de madeira, é o fake, mas está valendo. Se você conseguir de madeira, vai ficar melhor ainda. Essa aula tá rápida, passo a passo, dou os mínimos, eu ensino até a pregar o botão, tá bom? Porque é o beabá da costura. Então, se você gostar dessa aula, você sabe o que você tem que fazer para me ajudar. Se inscrever, deixar seu like, comentar, que vai ajudar a impulsionar. O YouTube vai entender que as pessoas estão gostando. E eu tenho que dizer, gente, muito obrigada, porque o meu último vídeo foi o do cestinho de pão, né, da Fame House. Gente, foi um sucesso, as pessoas adoraram. Eu tô encantada com tanta gente me desejando coisa boa, porque o mundo tá difícil, né? Mas a gente acredita que as coisas podem melhorar porque pessoas boas existem. E ó, eu agradeço a cada um que deixou comentário lá. Eu respondi, tá? Teve gente que me perguntou o nome da minha máquina. A minha máquina, ela é uma industrial Fioravante, tá? Mas, independente disso, é tirar o medo da gaveta, jogar o medo fora e pôr a mão na massa. Vai lá, tenta, errou, desmancha, faz de novo. É erros e acertos. Você só vai acertar se você errar, tá bom? E nunca mais vai chegar na festa com aquele pano de prato, mesmo lindo e maravilhoso. E sim, não porta-travessa. Olha, ainda dá para você ganhar um bom dinheirinho com isso aqui, porque o material é barato, é rápido de fazer, tá? E eu vou agradecer. Se você gostar desse vídeo, eu já te peço para você se inscrever e deixar seu like, tá bom? Então eu quero agradecer. Não vou conseguir ler todos os nomes, mas eu vou ler alguns esse vídeo e no próximo eu leio o restante, tá? Meu agradecimento são para Edviges Torres, Silvana Posa, Adriana de Fátima, Maria Laura, Fátima Regina, Marisa, Joelita, Maria Alves, Maria de Lourdes, Maria Zilda, Maria Aparecida, quanta Maria, hein? Inclusive minha mãe. A maioria das mulheres da minha família são Maria. Adoro as Marias da minha família. Rosana Magalhães, Tânia Freitas e Marli Guimarães. O restante eu falo no próximo vídeo. Meninas e meninos também, que às vezes não deixaram comentário. Muito obrigada. E meu nome é Márcia Martins, sou do Beabá da Costura. Bora lá costurar? Então, pessoal, aqui está o nosso material, tá? Tudo que a gente vai precisar. Eu vou só explicar para vocês como eu cheguei a esse resultado. Por quê? Porque vocês podem ter travessas de tamanhos diferentes. Então, eu tô fazendo que dê para essa travessa aqui, e um pouquinho maior ou um pouquinho mais baixa, ou seja, um pouquinho mais larga e um pouquinho mais baixinha. No final, eu vou mostrar para vocês, ela já pronta, essa travessa dentro dela e uma outra um pouco maior, de alumínio, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, como é que eu fiz? Eu peguei minha fita métrica, eu medi, tá? Porque ela tem o comprimento, que dá mais ou menos uns 40 centímetros, e a largura, que é 24, 40 por 24. Só que para fazer a peça, como que eu preciso? Eu preciso descer, eu preciso medir junto a altura da peça, tá? Porque ela tem o comprimento, a largura e as alturas. Então, para fazer direitinho, eu preciso da altura. Deu aqui mais ou menos uns 50 centímetros, tá? Não precisa ser muita coisa, porque como é um formato de envelope, a peça vai caber direitinho, tá? E aqui, também mais ou menos 35, tá bom? Deu 35,5, mas eu vou colocar 35. Porque a maneira como eu tô medindo aqui, vai ter sobra, vai ter espaço a mais, tá bom? Então, vocês entenderam como é que funciona o processo de medir. Então, agora vamos para os materiais que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de tesoura, fita métrica, botão. Eu escolhi essa renda, que ela tem acabamento, né, dos dois lados. Eu não vou precisar embutir ela dentro de nada, mas se você tiver alguma coisa, você pode usar cianinha, você pode usar passa-fita no lugar,
Você pode usar bordado inglês, só que aí você tem que dobrar a beiradinha, fazer uma bainha. Para cada coisa que você for usar, você tem que usar um processo diferente, tá bom? Se você mudar alguma coisa aqui, entenda que aí você tem que mudar o processo. Porque essa renda, ó, ela tem acabamento, tanto em cima quanto embaixo. Então eu vou só aplicar ela na peça, tá bom? Então a renda, o botão, o viés, tá? Ele é 4 por 20, se eu não estou enganada, isso. Ele tem 4 de largura e 20 de comprimento. A peça principal, tem aqui mais de um botão. É um só que a gente vai precisar, tá? Um botão. A peça principal, ela tem 50 por 35, correto? Que foi o que eu medi. Só que você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer 2 peças e cortar, 2 peças de 50 por 35, ou fazer como eu fiz. Eu cortei uma peça inteiriça, tá? Uma peça dobrada, ela tá inteira, não tá com a emenda aqui. Por quê? Porque eu quero fazer uma costura francesa, tá? Mas isso foi o que eu achei melhor. Porque tem pessoas que não têm overlock, então tem pessoas que têm dificuldade para colocar viés. Então eu fui pensando naquilo que seria mais prático para quem não tem muita intimidade com algumas coisas, viés, né? Então a costura embutida, no caso a costura francesa, vai ficar muito melhor para quem não tem overlock, para quem não tem habilidade com viés. E tem gente que tem horror a viés, mas gente, viés não é o fim do mundo, tá? Então, essa parte aqui eu cortei 35 por 15. Cortei uma vez no algodão cru e uma vez na chita. Eu usei alfinete e a nossa maravilhosa régua, tá? De patchwork, que é muito fácil de encontrar, muito fácil de comprar, tá? A tesoura, né? E o chá ou o café para te animar nessa jornada de inverno, tá bom? A minha voz tá até meia quase sumindo, porque tá muito frio aqui na cidade. Hoje deu uma melhorada, mas a voz, né? Como eu dou aula, a voz vai pro ralo. Literalmente, some, tá bom? Então, vamos ao nosso próximo passo. E aí, a montagem, tá? Titim por titim. Então, pessoal, eu vou começar pelo viés, tá? Vou deixar o viésinho preparado. Ele tem 4 por 20. Então, como é que eu preparo ele? Você pode ir no ferro. Eu não vou no ferro, não. Eu vou vincar, porque chita... E eu esqueci de falar, perdão, na introdução, que na apresentação do que a gente vai precisar. Eu tô usando algodão cru e chita. Essa é a minha proposta, sabe? Usar coisas baratas e ficar chique, ficar linda, ficar... O menos é mais, entendeu? Então, você não precisa usar materiais muito caros para chegar a um resultado final maravilhoso. Então, minha proposta nessa aula de hoje é usar chita e algodão cru. Se você não quiser usar nenhum nem outro, você pode usar um material que você quiser, ok? Você pode usar tricoline, você pode usar tricoline estampada com tricoline lisa, você pode usar linho, né? Você pode usar o que você quiser. Você tá livre para usar o que você quiser, o material que você quiser, tá bom? Mas a minha proposta aqui é usar material com o preço mais acessível, tá? E que vai dar um resultado maravilhoso, tá bom? Vamos lá. Então eu vou fazer meu viés. Eu dobro ao meio, ó, na direção da largura, dou uma vincada. Se o teu material não for tão obediente quanto esse daqui, que é a chita, você vai pro ferro, tá bom? E aí você vai pegar uma ponta, dobrar até o meio onde tá vincado, e aí vai vincar de novo, ó. Vai dobrar a outra ponta para o meio, onde tá o vinco de novo, e ó, vai passar a unha, o dedinho. Ó, vinquei. Desta maneira, tá? E agora você vai fazer a última dobra, que é assim, ó. Vai pegar e juntar beiradinha com beiradinha, tá? E assim vai sair o nosso maravilhoso e lindo viés, tá? E aonde você vai costurar? Você vai costurar primeiramente na parte aberta e depois do outro lado, para dar mais beleza para aquilo que a gente tá fazendo, tá? A linha que eu tô usando é a linha 100% poliéster, número 100, tá? Mas de acordo com o que você for usar, a cor das coisas que você for usar, você tem que usar a linha mais aproximada possível, tá bom? Ainda mais que se você tá aprendendo, é extremamente necessário, tá? Então, eu vou costurar fechando, costura de beiradinha, e na outra beiradinha, uma outra costura. Agora, nós vamos costurar. Ó, costura de beiradinha. Tô usando o número, na minha máquina de estrial, o 3,5. Você pode, se você tiver na caseira, você pode usar o 3 ou o 3,5. Eu indico na caseira o número 3, tá? A agulha
pode ser a número 14. E ó, pau na máquina agora, hein? Não é literal, hein? Então aqui, ó. Agora nós já temos o nosso viés costurado, tanto no lado que estava aberto, quanto na beiradinha, tá? Agora eu vou pegar, vou deixar meu viés e... não, vou pegar a renda, tá? A renda, aonde que eu vou colocar ela? Eu vou colocar, os dois lados aqui são iguais, tá? Se o seu tecido tiver pé, ou seja, ele tiver uma direção, você tem que observar isso, tá? Porque senão você acaba colocando a peça que tem o desenho com uma direção só, tá? De cabeça para baixo. Então você tem que observar muito bem isso. Um dia até posso trazer ou pegar um tecido que eu tenho aqui e mostrar pra vocês como é que funciona, pra quem não entende, tá bom? Mas tecido que tem pé é tecido que tem uma direção só. E aí se você bobear, depois de todo o trabalho, você tá com a imagem da estampa de cabeça para baixo. Então, como o meu não tem problema nenhum, eu quero colocar voltada, a minha renda aqui, voltada para cá. Então, como é que eu vou fazer para aprender, para marcar? Vou pegar aqui um giz. Vou pegar um giz escuro, que eu ia pegar um clarinho aqui, mas só eu ia enxergar, né? Eu preciso que vocês enxerguem também. Então, com a fita métrica, por isso que a gente fica com a fita métrica pendurada no pescoço, né? São para essas coisas. 1 centímetro ele vai consumir aqui de costura, tá? E o restante eu posso distribuir essa renda. Eu não quero ela muito aqui pra cima, eu quero ela mais um pouquinho pra cá, porque ela vai ficar na parte do fechamento. Então eu vou colocar ela aqui, ó, a beiradinha dela a 3 centímetros daqui da beirada do meu tecido, da minha chita. Então eu vou aqui, ó, vou marcar aqui. E aí pra não, acho que não vai aparecer não. Vou marcar de leve. Se você tiver aquela caneta fantasminha, é melhor ainda. Porque ela desaparece com calor, né? Mas eu estou sem. Marquei 3. Marquei 3. E mais aqui na beiradinha. Então tá tudo marcadinho. Talvez você não consiga ver, porque como é uma estampa e tem verde, e o negócio que eu tenho aqui é verde também. Deixa eu ver se com branco dá pra ver melhor. Ó, tá aqui uma marcação. A outra tá aqui, a outra tá aqui, uma tá aqui, tá vendo? Até pra mim subiu, mas tudo bem. Eu vou aqui, ó, marco, eu quero que fique bem visível pra que eu também não faça macaquinha, né? Tem que fazer o negócio direito. Então eu vou, coloco a minha beirada, ó, posso até cobrir um pouquinho essa marcação, tá? Coloco assim, ó, beiradinha com beiradinha. Tá? Vou alfinetar, porque agora eu tenho que costurar, porque eu tenho que prender essa peça aqui. Gente, sabe por que eu amo esse tipo de peça? Que quando você vai num lugar e você é convidado para ir numa, mesmo que seja uma reunião de família, e você é convidado para levar algo, gente, você leva numa coisa linda igual essa, gente, e aí você tem o prazer de falar assim, eu que fiz, e todo mundo admirar, não tem preço, né? Então, eu vou costurar primeiramente aqui na parte de cima, depois eu vou fazer uma costurinha aqui prendendo, não sei, né? Talvez não precise. Vou começar com a parte de cima, talvez nem precise. Do retrocesso e vamos lá. Então, ela tá bonitinha. Eu só vou prender aqui com uma costura de segurança lateral e vou deixar essa parte aqui solta, não vou prender não. Mas se você quiser passar uma costura na sua peça, porque às vezes a tua peça é um entremeio, né? É diferente dessa daqui. Então, o entremeio é bom você ter que costurar numa beirada e na outra também, tá? É porque eu não tenho nenhum pra mostrar aqui pra vocês. Mas se você chegar num armarinho, você vai pedir um entremeio e você vai ver como é que ele é, tá? Tenha curiosidade, pergunte.
Então aqui, ó, eu costurei na parte de cima e na lateral eu fiz uma costura de segurança. Vou cortar o excesso desse lado e desse lado aqui também. Gente, tinha um canal, eu vou até falar o nome. O nome do canal era Futura. É Futura, né? Eu acho que ainda existe, eu não vejo mais. Mas dizia assim, um comercial deles: o que move o mundo não são as respostas, o que move o mundo são as perguntas. Por isso que criança é um bichinho curioso, porque ele está descobrindo o mundo. Então, quando você quer aprender, você tem que perguntar. Então, quando você for no armarinho, seja curioso, né? Pergunte mesmo. Ah, eu quero uma renda. Ah, mas deixa eu ver. O que é um entremeio? Sabe? Porque uma vez você pode pensar assim, mas, ai, que vergonha, eu vou perguntar. Não, você não conhece. Se você não conhece, então você pergunta, tá bom? Eu só não vou te mostrar aqui porque eu não tenho para te mostrar. Então, preparada essa parte, vamos para outra parte, que é eu preparar essa aba, tá? Então, como é que funciona? Eu vou pegar, ó, minha peça tá ao comprido, tá bom? Vou dobrar ela no meio, ó, no sentido do comprimento, né, ou da largura. No sentido da largura, né? Então aqui, essa parte aqui é a parte mais larga, é o comprimento. Não, perdão, é a largura, tá? Que é os 35. Você vai dobrar essa parte que é 35 com a outra ponta. E ela vai ficar assim, ó. E aí no meio aqui, você vai dar um pique. E aí você vai pegar, eu tenho aqui o botão que eu já decidi usar, eu pedi pra minha filha comprar um de madeira, aí acho que não tinha, a vendedora entregou esse aqui pra ela, que é uma cópia, né, não é de plástico, mas é bonito, né, parece madeira mesmo. Se você não pegar na mão, você diz que é de madeira. Enfim, é esse aqui que eu vou usar. E o que a gente vai fazer? Dependendo do tamanho, deixa eu ver o tamanho do meu botão aqui. Esse aqui tem 2,5, tá? Então você pode usar até um mais largo, de 3, vai ficar super lindo. Então, o que você precisa entender? Que essa peça, ela vai pegar aqui, tá? Então, ela não pode ser muito pequena e também não pode ser muito grande, tá? Eu tô calculando assim, mais ou menos, porque fica pra dentro. Tem uma parte que vai ser costurada, ó, tá? Então, eu já medi, então dependendo do tamanho do seu botão, meça aí, tá bom? Então eu tô até com medo que não dê. Eu acho que eu exagerei na economia aqui. Eu acho que eu vou cortar um pouquinho maior. Deixa eu ver quanto é que deu essa aqui. Por isso que eu sempre faço uma tira grande, sabe? Essa aqui deu 9, quase 9. Eu acho que eu vou cortar com 9 pro tamanho do meu botão. Porque se eu achar que tá pequeno, ó, eu vou cortar com 9. Se eu achar que tá pequeno, eu ainda tenho a oportunidade de manchar e refazer. Então, eu vou dobrar minha peça assim, ó. Vou pegar ela, vou colocar ela, ó, na direção do pique, aqui. Aí você pode escolher como que você quer colocar. Se você quer colocar um por cima do outro, um ao lado do outro, eu vou colocar, eu acho que vai ficar mais bonitinho, colocar assim, ó, um do ladinho do outro aqui no pique. O pique tá aqui, aí uma beiradinha da alcinha vai pegar aqui e a outra vai pegar aqui. Aí a gente alfineta. Eu vou alfinetar só um lado, que o outro aqui dá pra segurar direitinho. Vou passar uma costurinha de segurança, tá? Pra segurar. Isso. Por isso que eu gosto desses abençoados alfinetes fininhos, pequenininhos, né? Que é o que ele tem, acho que eles chamam de cabecinha de vidro, né? Ó, ele é bem fininho. Então, quando eu tô com ponto 3, 3,5, passa tranquilo, tá? E aí eu vou pegar, ó. Oxi, eu esqueci que eu fiz uma caquinha aqui, ó, risquei, borrei. Ah, eu vou trocar de lugar, gente, porque esse lado aqui é o lado que vai ficar pro direito da peça, que vai aparecer, mesmo que fique pra dentro. Pra que alguém ver que tu riscou, né? Porque esse meu lápis aqui, ele não sai. Ó, vou dobrar a peça de novo, ó, dobrei aqui na largura, dou um pique, e aí sim, eu vou escolher o lado que não tá borracado. Vou colocar, ó, uma beiradinha com outra beiradinha. Quem não tem habilidade, vai pro alfinete, por favor. Eu já tô mais acostumada, então eu vou passar aqui só uma costurinha de segurança. Então aqui, ó, tá presa a minha peça. Aí eu vou pegar aqui, ó, o direito. A parte pra onde tá virada a minha renda tem que tá virada pra cá, tá?
eu vou costurar, você vai entender por quê, tá? Então, aqui é a frente que vai ficar visualmente bonitinha pra mim. Então, eu vou pegar, vou colocar essa parte direito do tecido com o direito daqui e com essa parte para cima, aonde tá isso aqui, ó. Isso que é importante lembrar, tá? Você coloca. Normalmente chita e algodão cru, eles têm dois grandes probleminhas, né? Que não são coisas de outro mundo, mas que às vezes para quem tá começando, às vezes é um pouquinho chato. E eu tenho que confessar. Eles possuem a trama aberta demais. E quando você começa a costurar, ele começa a se abrir. Eu ia usar uma palavra aqui, mas não ia ficar muito bem. Enfim, ele começa a se abrir todo. E aí, ó, o que eu tô fazendo? Escolhi aqui como beiradinha, tá? Pra começar, porque provavelmente vai sobrar um tiquinho pra cá, tá? Eu não vou puxando nem nada, eu só vou colocando meu alfinete aqui, ó. Colocando beiradinha com beiradinha, direito com direito. E a parte da renda que a gente colocou, virada na direção aonde tem aquela azélias, né? Que a gente chama de azélia, tá? Eu gosto de falar detalhe por detalhe, gente, porque nem todo mundo que tá vendo a gente sabe costurar. Às vezes está aprendendo. Então, aonde eu coloquei o alfinete, eu vou fazer uma costura de um pé de sapatilha. Ou seja, a beiradinha da minha sapatilha aqui com a beiradinha do meu tecido. Começo com retrocesso, termino com retrocesso. Então vamos lá. Olha. Porque às vezes a pessoa tá vendo e ainda não está entendendo. Por que eu coloquei desta maneira? Além de colocar direito com direito, eu coloquei a renda pra cá. Porque é assim que vai ficar a direção, tá? Olha, que bonitinho, já ficando tão fofinho. Eu vou pro ferro, vou dar uma passadinha aqui. Porque aquilo que eu falei, tanto o algodão cru quanto... O algodão cru nem tanto, mas a chita ela é muito sensível, né? Ela é um tecido meio dramático. Então a gente tem que ter um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de sensibilidade para lidar com ela. Pode estar puxando muito, senão a bichinha... Então, passei, olha que cuticute que já tá... Gente, olha que cuticute que já tá ficando, gente. Pelo amor de Deus. Precisa ser algo caro? Não. Mas o que você vai cobrar? Você vai cobrar pelo... me faltou a palavra, pelo capricho, sabe? Pelos detalhes da costura. Procura fazer retinho. Se você tá com dificuldade de fazer uma costura reta, pega um TNT, faz várias linhas retas e fica treinando, sabe? Faz onda e fica treinando. Gente, quem ama costura, ama fazer coisas boas. Boas que eu digo no sentido de fazer bem feito, sabe? E quem gosta de comprar também gosta de um negócio, né? Bem feitinho. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu só virei pra mostrar pra vocês, tá? Então, vou voltar. Ó, outra dica interessante. Quando você for passar, essa aqui é a nossa principal. Você sempre tomba o seu resíduo, né? Aquilo que fica pra dentro, pro lado contrário. Então você nunca tomba pro lado que vai ficar aparente. Você sempre tomba pro lado que vai ficar mais escondido, vamos dizer assim, tá? Então no ferro, você sempre tomba pro lado que vai ficar mais escondidinho. Aí agora, nós vamos pegar a peça, voltar ela direito por direito. E eu vou fechar somente as laterais, tá? Eu poderia ter feito de uma vez só, mas eu queria explicar alguns detalhes, então resolvi fazer por etapa. Vou fechar essa lateral com um pé de sapatilha, retrocesso, tá? Não esqueça. Então agora eu vou desvirar. Ó, vou colocar o meu dedão aqui dentro. Ó, vou dobrar uma ponta, dobrar outra. Vai ficar assim e vou revirar, tá? Pra ficar a pontinha bem bonitinha. E é um pé de sapatilha, tá, gente? Porque se você não usar o pé de sapatilha, a sua costura vai ficar fragilizada. E como a chita é um tecido mais sensível, vai escapulir tudo. Então aqui, ó, de novo, ó. Dobra um lado, dobra o outro e vira.
sempre com cuidado, não usa nada pontudo, tá? Essa tesoura aqui, ela não tem uma ponta muito... Então, ó. Agora eu vou fazer uma costura aqui, tá bom? É uma costura de segurança, não é uma costura de um pé de sapatilha. É só pra manter isso aqui presinho, pra não ficar irritando, né? Na hora que a gente for prender, ajudar. Eu acho que eu nem vou fechar agora. Eu vou fechar depois e eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Vou pegar agora a minha parte principal. Como eu falei pra vocês, vocês podem cortar de 2 vezes ou inteiriço como eu cortei. Por que eu cortei inteiro? Porque eu quero fazer uma costura francesa, né? Eu quero, pensando em quem não tem overlock, eu achei que assim vai ser uma melhor maneira de explicar, né? Da pessoa poder fazer, não ter desculpa pra poder fazer. Então, esse aqui é o lado direito da minha peça. Deixa eu ver se vai ficar certinho aqui. Porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa pecinha aqui. Olha, o que acontece? Eu cortei essa peça aqui com a mesma largura dessa daqui. Eu já vi que não vai ficar legal. Então, o que eu vou fazer? Como eu gosto de lidar com a verdade, né? Não adianta eu ensinar uma coisa que não é verdadeira pra vocês. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, vou virar. Vou fazer costura aqui na lateral mais pra dentro e vou cortar o excesso. Porque não sobrou, eu quero que sobre aqui, quando eu colocar essa peça, eu quero que sobre aqui um dedo, tá? Um dedo de sobra, mais ou menos, tá? Pra ficar uma coisa direitinha. E não sobrou. Então, já que não sobrou, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer um pouco mais pra dentro aqui essa costura. Então, o que eu vou mudar na descrição a medida. Eu vou colocar 1 centímetro a menos para cada lado, tá bom? Então essa peça tem 35 por 15. O ideal dela é melhor ficar com menos 33 centímetros, tá? Então, melhor ficar com 15 por 33. Para não dar esse problema, esse perrengue aí, tá? Vou cortar o excesso, senão fica feio. Vou fazer aquela dobrinha para ficar com o cantinho bem bonitinho. Então aqui, ó. Agora sim. Agora, só de olhar dá pra ver que vai ficar... Não digo que essa chita, ela é melindrosa, ela criou um bico aqui. Ô, Jesus Cristinho. Só falando assim. Vou acertar isso que vai ficar feio. Então não pode. E aquilo também, gente, a gente tem que ter sensibilidade no nosso olhar. Viu que tá torto? Vai lá, refaz a costura, porque você não vai se arrepender. Vai valer a pena o processo, tá? Agora sim. E aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui como é que ficou. Ó, vamos lá, agora é a hora da verdade. Isso. Agora tá o tanto que eu preciso pra não ficar hiper mega aqui, agarrado aqui e não causar o efeito que eu quero, tá? Então, o que eu vou fazer com essa peça aqui agora? Eu vou dobrar ela de novo ao meio, ó. E na parte, não é nessa parte aqui, hein, gente? É nessa que tá aberta. Eu vou dar um pique. Olha como é que o pique é uma coisa importante, hein? Vou dar um pique. É um piquezinho, hein? Vou dar um pique. E nessa parte, onde eu vou inserir, que é aquela peça de 35 por 1 metro, no meu caso eu fiz por 1 metro, só cortei dobrado. Eu vou pegar um dos lados e vou dobrar também, ó, no sentido de 35 e vou dar um pique também. Esse é meu lado direito, tá? Eu acho até que eu vou fazer um pesponto aqui, sabe, gente? Eu olho assim e às vezes eu sinto aquela vontade, sabe, de dar um pesponto. Porque a peça meio que pede, sabe? Ó, vai ficar muito melhor.
É um pesponto de beiradinha. Aqui, ó, um pesponto, fiz na peça toda, tá? E aí já dei o pique. Então, gente, ó, eu fiz a bainha, né, de uma dobra, mais uma dobra, no caso de 1 centímetro mais 1 centímetro. E aí você faz a costurinha na beiradinha, tá vendo? Então, no meu caso aqui, ele não tem direito nem avesso, tá praticamente igual esse daqui. Tá bem diferente do outro que eu comprei. Ele tá com um toque mais macio, mas não é exatamente igual. O outro tinha uma diferença bem boa, esse não. Então eu escolhi que esse aqui vai ser a parte que vai ficar interna, né, e essa parte do lado de fora. Então eu fiz a minha bainha aqui. Vou pegar o outro lado, já dei um pique aqui, ó. Dobrei no meio, na parte que tem 35 centímetros, ó. Dei um pique. Essa peça aqui eu também dobrei no meio, dei um pique, mas eu errei o pique, então eu risquei aqui, tá? Então faz de conta que esse meu risco é o pique. E aí, você vai colocar, ou seja, você vai colocar, ó, pique com pique, no meu caso aqui, como eu errei, vou ter que colocar aqui na parte que tá arriscada. Tá vendo? Até desfiar ele tá mais desfiando. Então vou colocar aqui. Se você deu pique, então vai ser pique com pique, tá? Porque eu errei aqui, e aí a gente errou, tem que dar um jeito da gente, né? Então você vai colocar, ó, direito da sua peça com o direito da parte que você escolheu, se você estiver usando algodão cru. Se você estiver usando um tecido estampado, aí você coloca direito com direito, tá bom? Então aqui tá essa desfiança que me irrita, mas eu amo chita mesmo irritando. Mas não é só chita que tá desfiando, não. O algodão cru também tá. Então você vai costurar um pé de sapatilha, dar retrocesso e vamos prender essa peça aqui. Tá bom? Ó, prendi. E aí, pensando em quem não tem overlock, já até tá aqui. Eu falei, gente, a pessoa vai ficar com uma peça mal acabada se ela não tem overlock. Porque se eu tenho overlock, eu venho aqui e overlocko tudo e tá tudo certo. Mas e a pessoa que não tem? Né? Então, pensando naquelas pessoas que não tem, você vai pegar um viés desse mais estreito, tá? Que, deixa eu ver aqui de quanto que ele é, exatamente. Ele é de 2, tá? De 2 centímetros. Aí ele tá desse jeito, você compra ele desse jeito. Se você quiser fazer um viés, aí você também pode cortar, né? Então eu vou usar aqui. Não preciso fazer dobra nenhuma na ponta. Eu venho aqui, ó, nessa parte aqui que iria ficar toda feinha, toda estranha. Ó, coloco o meu viés aqui em cima. E aí eu vou cobrir esse acabamento aqui, tá? Vou fazer uma costura, cobrindo, escondendo, né? Pra ficar um bom acabamento. Então eu vou vir aqui na máquina. Se o teu tecido tiver igual o meu, assim, desfiando, gente, não tem jeito. A gente vai lá, ó, corta um pouquinho. Corta pouquinho mesmo. Se você tiver feito com pé de sapatilha de uma máquina caseira, aí você vai ter que cortar um pouquinho mais, ou então colocar um viés mais largo um pouco. Então, ó, você vai pegar, colocar aqui, ó, o seu viésinho. Eu aconselho que seja esse menorzinho aqui, pra ficar mais bem acabadinho, pra ficar uma coisa mais delicada. Então, você vai vir aqui na máquina, ó, e vamos costurar a parte de cima primeiro, e depois a parte de baixo. Vou tombar, ó, minha sujeirinha toda pra cá, pra dentro. Isso aqui, gente, são estratégias que a gente utiliza quando a gente não tem determinado maquinário, né? Eu não aconselho fazer zigue-zague aqui, porque não vai adiantar.
Agora, ó, tá essa parte aqui de baixo, vou fazer a costura na parte aqui de baixo. Tudo na beiradinha do viés, tá? Pra ficar bem bonitinho, ó. Essa parte que eu tô costurando aqui é a parte que vai ficar pra dentro da nossa peça. É a parte interna. Mas não é que ela vai ficar pra dentro, que ela tem que ficar feia, né? Então aqui, ó. Ó, cadê? Cadê a sujeirinha da costura? Sumiu. Então, ó, com um pedacinho de viés, eu tinha essa cor aqui, porque como eu gosto, né? Então, olha só, é assim que vai ficar a nossa peça, né? Ó. Então, eu vou pegar o outro lado, que já tá com a bainha feita, e nós vamos colocar, ó, é assim que ela vai ficar tão bonitinha, gente, vai ficar tão cuti-cuti. Então, você vai pegar e vai colocar aqui, ó, beirada com beirada. Se você tiver overlock e não quiser fazer isso, passa no overlock e tá tudo resolvido, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui beirada com beirada, tá bom? Vou passar aqui, se você conseguir, você pode passar um pé de sapatilha e depois ralear, depois cortar o excesso. A minha sapatilha é industrial, como eu já falei, então ela tem meio centímetro. Então eu vou fazer uma costura aqui de meio centímetro. Se você aí conseguir, vai ser melhor, porque você não vai precisar ralear tanto. A gente raleia, mas raleia pouquinho. Então você vai costurar a peça pro lado direito. Então nós vamos fazer a costura francesa, tá bom? Então, ó, beiradinha, toma sempre cuidado pra ficar, ó, tudo pareando direitinho. Vou colocar aqui um alfinete, pra ele não sair do lugar. Ó, eu baixo a minha agulha, depois que eu baixo a minha agulha, que eu tiro o alfinete, tá? Então, ó, beiradinha com beiradinha do tecido. E vamos lá, um pé de sapatilha, dá retrocesso. E vamos fazer aí, meio centímetro de costura. Desse lado a mesma coisa, ó. Coloco aqui um alfinete, só que agora eu vou começar de baixo pra cima. Ó, beiradinha com beiradinha e meio centímetro de costura. Então, esse aqui, ó, é o lado direito, né? E agora, a gente vai... Você vê se tá sobrando muita coisa. Eu vou dar uma leve raleada, mas vou ralear. Toma bastante cuidado pra não cortar a sua costura, tá? Então, tirei o excesso, tá? Com muito cuidado. Aí agora a gente vira a peça para dentro. Ó, e aqui na ponta é extremamente importante que você endireite aqui. Então eu vou pegar minha tesoura, não pode ser algo muito pontudo, muito perfurante, tá? Eu vou só dar uma leve ajeitada. E agora, se você ralhou direitinho, eu ralhei bem direitinho. Então, eu vou poder fazer... você pode fazer, se você tiver na máquina caseira, um pé de sapatilha. Eu vou fazer um pé de sapatilha mais um chorinho, porque o meu, como eu já falei, ele tem só meio centímetro. Se você tiver na caseira, é mais larguinho, então não vai precisar. O meu precisa. Então, ó, colocando sempre o tecido assim, ó, direitinho. Ó, escapuliu aqui, tá vendo? Eu ralhei demais, peraí.
Então, antes que... A costura francesa, ela é... Ainda mais lidando com um tecido, mas foi a minha tesoura mesmo. Tá vendo? Ó, escapuliu. A tesoura pegou muito próximo aonde estava a minha costura. Então, aqui... Então aqui, ó, eu parei de um leve retrocesso e continuo na minha saga, ó. Então não pode fazer igual a mim, hein, gente? Pode ralear demais, não. Mas quem tá com máquina caseira é melhor do que fazer essa costura na máquina caseira, gente, por incrível que pareça. Ela é melhor do que fazer na industrial. Por causa da largura da sapatilha. Ó. Eu esqueci de ajeitar o cantinho daqui, acredita? Agora tem que virar ninja. Ó, pronto. Tive que dar meu jeito, que eu não queria tirar da máquina, não. Ai. Então agora, ó, esse aqui vai ser o lado de dentro. E agora nós vamos ver como é que vai ficar o lado de fora. Olha. Sempre dá aquele friozinho na barriga, porque essa costura é uma benção, né? Ficou alguns fiozinhos, a gente vai lá, corta com o maior carinho. Mas, gente, olha só. Não usei overlock. E olha, não tem forro, né? Porque as peças com forro você praticamente já tem, né? Você já tem o acabamento quando ela tem forro. Essa aqui não tem forro. Mas olha só. Isso. Vamos colocar um botão para dar aquele charme na nossa peça. Porque não é porque a gente está usando algodão cru e chita que a gente não vai valorizar, né? Então agora nós praticamente acabamos. Vou desligar minha máquina. Vou pegar aqui uma linha. Para quem não sabe pregar botão, sei como, mas tem pessoas que não sabem. Às vezes a melhor maneira de pregar um botão. Ó, você vai pegar uma linha, não dá para eu abrir ela toda, mas você vai pegar uma quantidade razoável de linha. Vai colocar ponta com ponta. Deixa eu tirar aqui essas pontas feias. Você vai tirar, ó, ponta com ponta. Não sei se tá dando pra ver. Ó, ponta com ponta. E aí você vai pegar a sua agulha. E vai enfiar as duas pontas. Tem que passar saliva, não adianta. A gente às vezes não quer dar uma de educadinha, mas não adianta. Ó, passei. Esse buraco também dessa agulha de mão aqui tá muito fechadinho. Tem umas que são um pouquinho maiores. Então, você pega, ó. Você vai pegar essa aqui que você colocou no buraco da agulha e vai encontrar com essa parte aqui, ó. Assim. Então, eu chamo isso aqui de 4 perninhas. Então, o ideal para você pregar botão, tá? É fazer as 4 perninhas. Eu dou um nozinho aqui na ponta, tá bom? Ó, um nozinho. A gente vai pegar a nossa peça. Já vi que ela tá uma gracinha. Vai pegar. E eu, gente, eu vou dizer por que eu tô fazendo essa peça aqui hoje.
Deixa eu colocar assim para vocês poderem ver melhor. Essa semana agora, que vai entrar, é aniversário de uma aluna. E a gente costuma comemorar, sabe? É muito legal. E eu pensei, vou fazer alguma coisa para resolver um probleminha que eu tenho. Como que eu vou levar minha travessa, né? Eu vou levar uma torta salgada e eu quero levá-la bonitinha. Porque é tão bonitinho você colocar isso aqui, chegar com a travessa, sabe? Com isso aqui arrumadinho. Gente, ai, é muito fofo. Então, ó, vou pegar aqui. Como é que você vai marcar? Eu vou pegar esse lápis verde aqui. Ó, você vai pegar aqui, vai marcar aqui no finalzinho da sua peça. Da onde está o buraquinho aqui? Da azélia. Isso aqui é uma azélia grandinha. E você vai marcar o tecido de baixo com um pinguinho delicado, tá, gente? Vai pegar o botão. Eu não quero colocar desse lado não, porque tá muito na cor. Eu quero colocar este lado aqui. Então, eu vou pegar... Deixa eu ver se tá centralizado direitinho. Ó, ela ficou com 31,5, metade certinho, ó. Tá vendo como é que os piques são importantes? Então, eu vou pegar esse lado aqui. E eu vou passar a minha agulha pegando um tantinho assim, ó. Vou dar mais uma voltinha, porque isso aqui é um algodãozinho cru, é meio aberto, principalmente esse que eu tô trabalhando. Que ele tem uma pegada bem rústica, ó. Dei 2 voltinhas. Vou entrar aqui no meu botão. E vou tentar centralizar. Tá vendo essa partezinha aqui do meio do botão? Centralizar onde eu entrei ali com o nó. Só para não ficar torto. Então, eu vou passar uma vez, 2 vezes. E aí, já vou entrar no próximo botão. Depois que eu passar, não preciso nem ficar segurando muito o botão, ó. Uma vez. 2 vezes. Aí eu volto aqui para baixo do botão, bem escondidinho, ó. Onde tá o nosso botão. Minha voz tá quase sumindo. Vou para cá. Com o dedo, eu ajudo para fazer uma laçada, ó. Mais uma laçada no ezinho e puxo, só isso. Chego aqui, corto a minha linha aqui embaixo. Acabamos. Gente, tem mistério pregar botão? Não tem, né? Então, quem não sabia, agora já sabe. Ó, e eu vou chegar lá no aniversário, as meninas não sabem que eu vou fazer isso, né? Que essa é minha aula, porque a aula que a gente dá lá é um pouco diferente, porque eu dou aula, eu já disse, né? Eu dou aula dentro de uma loja, então é um pouquinho diferente, mas com certeza elas vão querer fazer isso aqui uma hora, que elas são dessas. Olha atrás como é que ficou o acabamento, ó, na frente, por dentro, ó, olha o acabamento com viés. Se você comprar, né, esse viés aqui é de 2, ele é de 2 milímetros, tá? 2 centímetros, vou colocar assim. E ó, o acabamento de dentro, pra quem não tem overlock, olha que belezura. Direitinho. Agora eu vou pegar a travessa e vou mostrar pra vocês com a travessa dentro. Então, gente, aqui, ó. Tô com a minha travessa, aquela que eu tirei a medida. Ó, você coloca o botãozinho, cobre a sua comida com papel laminado, pelo amor de Deus, para não sujar a nossa pecinha, porque ela é só um adereço, ela é só para dar um pouco mais de beleza. Olha que belezura. Gente, isso, muito lindo, né? Eu vou postar no meu Instagram com a travessa de alumínio também, porque agora não deu para pegar. Gente, não é uma coisa difícil de fazer, tá bom? É barata, é fácil. Você pode fazer de uma maneira bem simples, né? Não precisa de overlock. E eu esqueci de pedir o seu like, que normalmente eu peço, no meio do caminho eu sempre peço, mas esse negócio da sinusite tá deixando um pouco desorientada. Mas eu tô bem, graças a Deus, apesar disso, apesar de ficar sem a voz um pouquinho, ficar um pouco fanha, enfim. Se você chegou até aqui, você gostou do meu vídeo, se, né, te agradou, se inscreve, deixa o seu like, faz um comentário, você pode deixar sugestões, que às vezes eu confesso que aumentou o número muito, ficou enorme o número de gente comentando, eu tô até com medo de não dar conta,
né, para poder falar o nome de todo mundo, porque eu fiz esse compromisso, mas tem sido uma alegria para mim, porque eu tenho incentivado muitas pessoas. Isso aqui, é, eu sou muito sincera, esse algodão cru tá desfiando muito. A chita desfia? Desfia. Mas olha, gente, olha isso. Você chegar num evento de família, é porque a travessa tá aqui dentro. Olha, eu vou tirar. Cabe aquelas travessas de alumínio maior. Não cabe enorme, né, gente? Mas maiorzinha do que essa cabe. Mas olha só. Eu tô até com o vez pendurado aqui. Olha isso. Ó, vou colocar o botão. Vestindo essa menina, né? Olha. Quem quem será capaz de dizer assim, nossa, que coisa feia, feita com chita e algodão cru? Ninguém. Ó, ó, beijinho no ombro, tá? Porque não é a tricoline, não é uma tricoline, é uma chita, é um algodão cru, mas olha a beleza. São os detalhes, gente. É a renda, é o botão. Se você conseguiu de madeira, eu acho que fica muito mais bonito, causa muito mais impacto. E ó, a nossa pecinha. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada. Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê dias maravilhosos, tá bom? E um beijo. Até a próxima aula. Não deixe de acionar o sininho para receber as novidades, tá? E se inscrever, porque você vai me ajudar muito. Tchau, tchau.